Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Meio-dia em ponto, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa. Sempre com um bom bate-papo para você que está acompanhando pelo 100.9, para você que está acompanhando pelo preverfm.com.br. O nosso convidado hoje é o ex-prefeito de Botucatu e atual vereador Antônio Mário Iello. Iello, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Uma semana que nós começamos com as festividades de aniversário, emancipação do nosso município. Muito obrigado pelo convite, estarmos aqui podendo conversar com a população de Botucatu sobre as nossas histórias, sobre o nosso município. Legal, o Iello que tem um amplo conhecimento da história de Botucatu e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aqui no Radar da Prever FM. Prever FM. Meio de 4, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você, recebendo hoje o Mário Iello, ex-prefeito de Botucatu, atual vereador, e falávamos quando eu falei Radar, logo o Iello já emendou, Radar que foi o primeiro, eu já ia falar, o primeiro classificado de Botucatu, não, o Iello foi mais longe ainda. O que era o Radar, Iello? Primeiro time de futebol feminino do Brasil? Profissional do Brasil no Rio de Janeiro. Ganhou os primeiros títulos nacionais, estaduais, foi um grande time. Ali foi a grande iniciação do futebol feminino no Brasil. Depois o Juventus em São Paulo começou a montar uma equipe, acho que com a técnica Carol, que hoje ela é comentarista e tem um site. E ali foi então a retomada que foi crescendo e como estamos hoje com grandes espetáculos com os clubes de camisa agora o futebol feminino. Muita gente não sabe, mas você é um estudioso de times antigos, né, Iello? Sim. Me lembro uma vez que você começou a falar de um monte de time que eu nem imaginava que existia. Sim, um dos meus prazeres é escrever sobre a história dos clubes de futebol e os campeonatos estaduais do Brasil, seja em São Paulo, seja no Amapá. E aí eu escrevo, tenho um blog, chama junto com outros companheiros, com outros escritores e pesquisadores, que é a História do Futebol. E também participo com o Rodolfo Kuzaref, que foi presidente do Red Bull. Bragantino? Não do Bragantino. Do Red Bull Esportes, né? O Red Bull, que também escreve sobre a história dos campeonatos. E eu participo dos livros que ele edita, eu sou um dos colaboradores em termos de pesquisa, principalmente dos clubes aqui da nossa região. Qual que é o clube mais velho da região aqui, Iello? Associação. A Botucatuense. Associação. Como clube, né, você diz? Como clube, mas antes da associação existiu o Esporte Clube Botucatuense, que era vermelho e branco, e já usava ali o espaço da catedral. Foi um dentista americano que começou a montar um time aqui. Da mesma forma que aconteceu em outros centros, outras cidades, os estudantes que estavam em São Paulo, eles vieram passar as férias em Botucatu, com seus familiares, e ali trouxeram a bola e começou ali do lado da antiga igreja da catedral, fizeram um campo, e quando esses estudantes voltaram para as suas escolas em São Paulo, esse dentista então ficou com as bolas e montou o Esporte Clube Botucatuense. Daí que vai dar origem depois para a Associação Atlética Botucatuense. Que interessante, eles jogavam ali onde hoje é o Largo da Catedral. Aonde está a Caridade Portuguesa, na frente da Caridade Portuguesa, na frente do La Salle, ali era o nosso primeiro campo de futebol. Tem fotos, inclusive, da antiga catedral que tínhamos, que era no centro, né? Começo do século XX. Onde está a catedral hoje? Ali era o primeiro campo de futebol. Olha só. E camisa verde e branco. E surgiu então, com os padres dali da São José, do Seminário São José, surge então um outro time, o Esporte Clube São José, azul e branco. E aí então havia essas competições entre essas duas equipes. E aí também a Associação Atlética Avaré passa a ser o primeiro jogo intermunicipal de Botucatu, o Esporte Clube Botucatuense, com a Associação Atlética Avareense. Mas esses dois clubes de Botucatu que você citou, que ano que era isso? 1904. Então veja, o Campeonato Paulista começa no século XX. Isso, é muito rápido. Botucatu, não só na questão de cinema e de projeção de cinema, o futebol também veio muito cedo para cá.
Começa em 1902 o Campeonato Paulista, e aqui começa a se jogar já em 1904. Depois, com a evolução ali naquela década, que aí vai surgir a Associação Atlética Botucatuense em 1918. Mas esses dois primeiros que você citou não disputaram o Campeonato Paulista? Não chegou a disputar o Campeonato Paulista. Mas começou a ter nas cidades do interior campeonatos regionais, né? E nesses campeonatos regionais surgiu os campeonatos do interior. Aí já como a Associação Atlética Botucatuense começa a disputar esses jogos regionais. E São Manuel também era muito forte. A Associação Atlética São Manuelense faziam grandes embates com Botucatu. E é importante lembrar que tanto Botucatu como São Manuel e Sorocaba tinham a mesma população. Então, o forte aqui de disputar com as equipes, por exemplo, de Sorocaba, nós ganhávamos das equipes de Sorocaba, porque Sorocaba também não era uma cidade populosa como é hoje. Então, Botucatu tinha esse domínio regional que fazia essa rivalidade com a São Manuelense e com a Avareense lá em Avaré. Sorocaba era do tamanho de Botucatu também ou não? Era do tamanho de Botucatu, em torno de 20 mil, 25 mil habitantes. E por que Sorocaba se tornou, vamos buscar na história, por que Sorocaba se tornou uma das maiores cidades? É quase que uma metrópole quem vai lá hoje, Sim, né? Hoje, sem dúvida. E Botucatu não conseguiu fugir do quadrado histórico? Bom, primeiro, tudo tem a ver com a ferrovia, né? Sorocaba era nada mais de um entreposto de fiscalização das mulas que vinham do Rio Grande do Sul, que iam para a região de Minas Gerais, para a Estação de Ouro, e tinha que passar por São Paulo, e era em Sorocaba. E só que os paulistas falaram, opa, tem que deixar os impostos aqui. E esses impostos eram pagos com mulas, ou seja, se passava 100 mulas, 10 ficava para os sorocabanos. E por muito tempo foi assim. Aí vai surgir a cidade de Itapetininga e depois a cidade de Botucatu. E desses impostos que eram cobrados em Sorocaba, os tropeiros falaram, não, vamos buscar uma nova rota. E ao buscar essa nova rota é justamente para fugir desse pedágio. Para fugir desse pedágio e chegar em Minas Gerais e Goiás. E aí então vai passar por Botucatu. E aí Botucatu também falou, opa, os paulistas aqui de Botucatu, não, vocês vão ter que pagar pedágio também. E aí a tal da forteira, a tranca de ferro, que foi instalada em Botucatu, e essas mulas então também tinham que pagar os impostos aqui e deixar algumas mulas para os botucatuenses. Puxa vida, que ano que a gente tá? Isso aí nós estamos falando 1840, 1860, 1870. Mas por que Botucatu não expandiu o seu território? Botucatu já teve o segundo maior território do estado de São Paulo. Hoje nós somos acho que a 10ª posição Botucatu ocupa, quase do tamanho do município de São Paulo. Por que Sorocaba expandiu e Botucatu não conseguiu ocupar seu território? Bom, primeiro ela expandiu, né? Na minha visão, no começo do século, com a chegada da ferrovia, nós éramos a boca do sertão. Então tudo que era de Botucatu para o oeste era considerado terra virgem, ocupada por índios indígenas. E aí por muito tempo ficou. Então aqui se instalou o bispado, né? Então começa a ter a concentração de alunos internatos, e aí então vai surgir o Santa Marcelina e o La Salle. Mas a proximidade de Sorocaba e o fluxo para o Paraná é que vai então começar a Manchester. Sorocaba vai se industrializar principalmente na fabricação de tecidos, né? Inclusive o futebol ele vai se basear também nas indústrias têxteis de Sorocaba. Então, por muito tempo, o Sorocaba era uma região de fábricas têxteis, e isso fez depois a cidade crescer, e a proximidade com a grande metrópole de São Paulo, o mercado consumidor. Ela era conhecida como Manchester do Brasil, alguma coisa assim? Manchester brasileira. Porque a Manchester, para quem não sabe, é o maior polo industrial talvez da Europa, né? O maior da Inglaterra, com certeza, né? E então por isso que Sorocaba teve essa expansão a mais do que Botucatu. Os imigrantes italianos também se foram morar em Sorocaba. Nós tivemos ali os primeiros times de futebol, que foi em Votorantim, com os italianos. Por sinal, a primeira partida do Palestra do Palmeiras vai ser em Sorocaba.
Não em São Paulo. Votorantim, porque Votorantim na época pertencia a Sorocaba. Não em São Paulo. Foi em Votorantim. Com o time lá de Votorantim. E então, em Sorocaba, vai também montar um time sorocabano, que vai se rivalizar com o time de Votorantim. Ô Yelo, a gente já entrando no assunto ferrovia, né? É o primeiro divisor de águas da história de Botucatu, né? O quê? A ferrovia. Se a gente colocar alguns pontos na história de Botucatu, é o primeiro divisor. Sim, é um grande divisor. Eu divido a história de Botucatu em três grandes fases, né? Primeiro, Botucatu ele só vai surgir depois da independência do Brasil, ou seja, nós não tivemos o período colonial aqui, mas o primeiro período ele tem uma característica colonial, né? A característica do Império. Vai ainda muito acanhado no começo, era uma estação, uma fazenda em que o próprio Gomes Pinheiro não morava, ele era de Itapetininga. Aliás, pouco ele passou por aqui, né? Ele só veio aqui fugido pela política, ele foi perseguido pela política, então ele teve um período aqui que ele ficou fugido, né? Isso é romantizado pelos livros do Fernando Marins, contando um pouco dessas histórias. Então, nesse período em que vai haver a expansão cafeeira, aí sim começa Botucatu a ter a produção agrícola e, lembrando, os escravos trabalharam para esses grandes fazendeiros que estavam não em Sorocaba, mas que vieram de Piracicaba. Então nós temos uma influência muito grande de Piracicaba também, mesmo não tendo uma linha ferroviária. Mas nós tínhamos o quê? Uma hidrovia. Eles vinham com um vaporzinho e tem, inclusive, por isso que existe o Porto Martins, porque era um lugar de transporte de café. Então, nesse período... Rio Tietê ali. No Rio Tietê e Piracicaba, no entroncamento dos rios. Tá. Os vapores, eles andavam pelo Piracicaba, saía da estação de João Alfredo, e também no Rio Tietê. Então, nessa fase, o que acontece historicamente importante? As ferrovias estavam em expansão, a produção cafeeira no estado de São Paulo. Então, foi colocado uma regra de que a ferrovia que chegasse até o sopé da Serra de Botucatu teria o direito de explorar todo o oeste paulista da margem esquerda do rio Tietê, não a parte de cima. E aí nós tínhamos duas grandes companhias. Nós tínhamos a Ituana, que fazia Piracicaba, Piracicaba, vinha na região ali também de Campinas, e nós tínhamos a Sorocabana. Então, quando a Sorocabana conseguiu chegar com seus trilhos no sopé da serra, ela falou Vitória. E ali naquela estação passou a ser Vitória, que era a fazenda de café do Conde de Serra Negra, que tinha uma grande produção. Onde está a casa hoje. Aonde está a casa hoje. Tá. Onde está a grande fazenda do Conde de Serra Negra, um grande patrimônio histórico para todos nós aqui do município. Então, ao assumir essa Vitória, agora eu vou poder explorar, a Sorocabana poderia explorar a linha para Bauru, para Ourinhos e chegar até o Rio Paraná. Só que a Ituana não aceitou. O que ela fez? Ela continuou utilizando e utilizou os vapores. Ao utilizar os vapores que saíam lá de Piracicaba, descia o rio Piracicaba e subia um pouco o rio Tietê, ela faz o Porto Martins. E aí ela constrói uma linha ferroviária do Porto Martins a São Manuel. Então o café de São Manuel, ele não saía por Botucatu, ele saía por Piracicaba, pelo Porto Martins, que pertencia, o Porto Martins pertencia a São Manuel. Então, ali saiu o café de São Manuel, que era um café de excelente qualidade, né? E de Botucatu saía pela Sorocabana. Só que aconteceu o seguinte, a Ituana faliu, praticamente faliu. Aí o que aconteceu? A Sorocabana comprou a Ituana e ficou uma companhia só. Ao ficar uma companhia... Tem uma expansão em toda essa região. Ficou com uma companhia só e passou então a ser Estrada de Ferro, Sorocabana, Ituana. E nós temos alguns marcos dessa união, que é justamente a antiga estação Alcantis, onde tem lá uma mina d'água,
que tem, inclusive, o brasão da companhia Botucatu Ituense, dentro do Lajeado. Tá. Dentro do Lajeado. É uma estação que era antes de chegar na estação do Lajeado, que é ali próximo a onde está a usina de tratamento da Sabesp. Se você estiver na usina de tratamento da Sabesp, a pé você chega nessa estação que ela foi demolida, mas ficou lá alguns marcos, algumas ruínas. Então, foi feita a subida de Vitoriana até Botucatu. E como tinha a Ituana lá no Porto Martins, foi feita uma linha do Porto Martins até Vitoriana. Então nós tínhamos uma ligação do Porto Martins até Vitoriana para subir também para Botucatu. O que aconteceu? Botucatu, por uma sua extensão territorial, chegou a ter 21 estações ferroviárias. Tudo isso? Tudo isso. A gente consegue. Quem é mais novo consegue imaginar 1, 2, 3, né? Isso. Porque tinha a linha velha. A linha velha vinha de Anhembi, Estação Remédios, Comandante Ferraz, Piapara, Oiti, chegava em Vitoriana. Vitoriana fazia a subida da serra. Itantã, onde é a pedreira dos Vilela. Alcantis, chegava no Lajeado. Do Lajeado, chegava na estação de Botucatu. Não tinha os túneis ainda. Botucatu, Vitoriana. Não, desculpa. Botucatu, Rubião Júnior. De Rubião Júnior, seguia em direção a Itatinga. Então nós vamos ter a estação Serra d'Água. Depois nós vamos ter a ponte de ferro ali passando pelo Rio Pardo. A estação dentro da Fazenda Morrinhos, que era a estação Paula Souza. A estação daí entra em Itatinga. E de Itatinga temos ali o distrito de Lobo, que é a estação de Lobo. E depois vai em direção a Andrade e chegando em Avaré. Então, Itatinga, ele tinha um pequeno ramal. Não ia direto para Itatinga. Era um pequeno ramal que ia para Itatinga. Com as tecnologias, foi feita então uma nova linha de estrada de ferro que subia a serra. E para subir a serra, foi feito então 2 grandes túneis. Um de 1.000 metros, 1 quilômetro de túnel e um de 800 metros. Então, essa construção desses túneis transformou ali na Bocaina, foi feita uma pedreira para poder fazer essa estrada. E aí então surgem as novas estações. Vai ser Engenheiro Romualdo, a estação de Bofete, na verdade, que ficava no município de Bofete, que vinha de onde tinha o laticínio, Piramboia. Aí vai ter a nova subida. Então vai ter Engenheiro César Neto, Engenheiro Romualdo, Apuãs, Belvedere, Pátio. Antes de Belvedere você tinha uma estação que não chegou a existir, mas que o pessoal chamava de Pátio 10 ou Pátio 9. E depois a Belvedere. Daí tem um túnel de 1 quilômetro, é uma grande curva o túnel, e chega novamente na estação de Botucatu. E vai ter uma linha nova também, ligando a Bauru, que já vai ser a estação de Toledo, que vai fazer então a interligação com São Manuel. Então isso tem uma rede de antigas estradas e estações antigas e ruínas que pode ser explorado hoje como pontos turísticos e de caminhada. É um esporte que eu já falava isso lá no começo do ano 2000, que um dos esportes que seriam e lazer que deveriam crescer é a caminhada, os passeios, como nós estamos ocorrendo hoje. Vários grupos, né, que fazem caminhadas pela nossa costa, e isso também estimula o ciclismo, e isso traz também pessoas para visitar a nossa bela Serra de Botucatu. Botucatu tem uma rica história com a ferrovia. Quem chegou agora em Botucatu, quem é novo em Botucatu, nem imagina tudo isso. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar mais com o Ielo, mais sobre Botucatu aqui no radar da Prever FM. Prever FM. 12h31, este é o Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. Hoje recebendo o vereador Antônio Mário Ielo, também ex-prefeito de Botucatu. Ô Ielo, você sabe que não acontece em Botucatu, desde o ano passado a gente está fazendo alguns personagens, buscando alguns personagens mais antigos, né?
E esses dias eu estava na galeria de prefeitos de Botucatu. É uma história rica, né? Você sabe qual é o primeiro prefeito da história de Botucatu? Se a gente puxar pela... É porque a Câmara Municipal mandava... Antigamente não tinha eleição para prefeito. Era o próprio presidente da Câmara que assumia a prefeitura. E nós também tivemos todo esse período do começo do século XX, que era a Câmara Municipal. Então o poder era muito mais na Câmara Municipal do que um prefeito. Depois nós vamos ter a intervenção política, a ditadura do Getúlio Vargas, que vai nomear. E ali então que vai caracterizar a figura do prefeito, né? Então, de memória assim, não sei se foi o Renato ou antes do Renato, quem foi o prefeito realmente, mas era mandatos de 1 ano, 2 anos no máximo. Então quem vai ter 4 anos mesmo, eu acho que vai ser o Peducci, que vai ter o Emílio Peducci. O Emílio Peducci, que é o prefeito dos 100 anos. Que é o prefeito que ele fala, opa, a cidade não tem aniversário, a cidade não comemora. Então ele cria todo as condições históricas para dizer, olha, nós vamos ter um dia do município, no dia 14 de abril, baseado na emancipação do município, no dia 14 de abril. E aí fez uma grande festa, né? Fez uma grande festa justamente para marcar, olha, nós temos uma data municipal para ser comemorada. Porque na ditadura de Getúlio Vargas foi proibido, inclusive, os estados terem bandeira, né? Não havia as bandeiras que os estados tinham, foram proibidas, só podia ter a bandeira nacional. Havia uma necessidade do Getúlio Vargas dar esse caráter nacional. Isso só vai ser corrigido depois, permitindo então que os estados tivessem suas datas estaduais, suas datas magnas, ter as suas bandeiras e, consequentemente, os seus municípios. Mas só em 88, na Constituição de 88, que é considerado recente, mas uma excelente Constituição que nós temos, a Constituição Cidadã, ali que vai dizer: o município é um autônomo, ele decide pelos todos os seus caminhos democraticamente. Nós não temos uma hierarquia de governador-prefeito. 88 ficou claro, o prefeito é ele que é soberano em relação a todo o município. Não há uma ingerência do Estado, do governador estadual. É claro que culturalmente até hoje é assim, né? Ligação política. Mas a independência jurídica do município é ali em 88. E o primeiro prefeito desse período de independência é o Joel Spadaro, eleito em 88, né? É uma pessoa que eu sei que você tem muita admiração. Tem uma grande admiração. Escrevi sobre ele semana passada. Isso, acompanhei. Você consegue formar o seu pódio dos prefeitos prediletos na história de Botucatu? Joel Spadaro, sem dúvida nenhuma, né? Joel Spadaro foi um prefeito que democratizou, estruturou os funcionários. Ele pegou uma época da inflação muito grande, que eram os gatilhos, então ele conseguia dar a remuneração para os funcionários. Ele tem um carinho muito grande dos funcionários, principalmente os funcionários antigos, e ele era democrático, né? Muitos criticam o Joel pela sua assessoria, mas isso sempre tem, né? A assessoria do Joel a assessoria do Yelo, a assessoria do João, jogar para as suas assessorias. E o Joel, ele tinha esse hábito, né? Ele botucatuense, o jeitão dele italiano, e escutava a todos. E isso fez que fosse a minha referência política, administrativa, o Joel Spadaro. Depois do Joel... Hoje é aniversário do filho dele, inclusive. Do André? Do André. Um grande abraço, André. Somos contemporâneos em termos de idade. Eu sou mais velho que o André e também mais velho que o João. Acho que eu sou mais velho de todos, né? Hoje. Não, o Joel, né? O Joel. E então eu tenho um prefeito que é o João Reis. João Reis também foi um grande prefeito, é pouco falado do João Reis. O Lico Silveira, ele era muito polêmico. Mas aí tem umas coisas muito importantes a falar do Lico Silveira.
O Lício Silveira, ele que vai fazer as primeiras escolas municipais. E ele espalha essas escolas para a zona rural. Então, as antigas escolas rurais têm a mão do Lício Silveira, que era um homem rural, né? Que era um homem rural. Então, o João Maria, que começa com uma escola municipal, e o Armando Salles começa também com escola municipal. Nós vamos ter um boom de construções pro bem ou pro mal no Amaral, né? Armando de Barros. Ele vai, então, fazer o portal do cemitério. O concurso do muro do cemitério, né? O muro, o espaço cultural, o para todos. Ele vai tirar a praça, que era uma praça linda, bem arborizada. Ele vai cimentar e fazer a concha acústica, porque era uma época de fazer fontes luminosas e tal. Então ali tem as partes boas e as partes ruins desse prefeito. Você vai ter os interventores, que foi péssimo, as intervenções que nós tivemos de indicação de prefeitos que foram indicados pelo presidente e pelo governador, ao ponto de um deles ser expulso de Botucatu. Então tem um personagem na história política de Botucatu que não foi prefeito, mas é muito importante: Mário Torres. Dr. Mário Torres, pai de Augustinho Torres, pai de Rubens Torres, vô do Eduardo Torres, vô do Guto e do desembargador, né? Sim. Desembargador, outro irmão. Mário Torres, ele vem para Botucatu e ele passa a ser uma grande referência dentro da prefeitura de Botucatu. E ele, então, articula o prefeito que estava aqui, que não se preocupava com os botucatuenses, de falar para os interventores: não, manda outro, nomeia outro, porque esse aqui não está fazendo um grande trabalho. E então a família Torres, ela tem esse trabalho sempre próximo à questão jurídica da cidade, os promotores, juízes e também os prefeitos. É importante lembrar daquelas figuras que não necessariamente foram prefeitos, eleitos ou não, mas que tinham a influência. Temos que citar sempre Peducci como um grande prefeito que vai ter uma série de medidas importantes que vai influenciar Botucatu, como a vinda da Unesp. Então, o Peducci, junto com o Faraldo e todo Jânio Quadros, acho que era o presidente da época. Carvalho Pinto. Mas o Carvalho Pinto era o governador. A história é longa. O Carvalho Pinto era o governador. Isso. E o Jânio Quadros, acho que aquele pequeno período do Jânio Quadros, acho que coincide, né? Eu acho que sim. Ou o Jânio Quadros, ou antes da presidência do Jânio Quadros, ele já como porque ele de governador, ele vai para presidente. Então é importante, na hora que você fala todos os prefeitos, sempre vem a figura do melhor prefeito, o Peducci. Embora eu enxergo vários outros. Com o Plínio Paganini de vice, né? O Plínio Paganini de vice. E eles eram inimigos porque o vice era eleito, né? Isso. Uma outra grande figura nesse espaço político é o Toninho Delmanto. Toninho Delmanto também tem ele não chega a prefeito, mas ele tem uma influência grande. O albergue noturno, a Misericórdia, a própria Associação Botucatuense, ele tem uma influência política muito boa, embora tinha uma disputa muito grande com o Peducci. Uhum. O Toninho era mais, como a gente classificaria hoje, mais conservador, mais de direita em relação ao Peducci. E o Plínio Paganini, como vereador, depois vice-prefeito, depois assume a prefeitura, vai ser um grande populista também, utilizando a rádio e fazendo grandes obras. Olha, o viaduto Bento Natel. É só você olhar o Bento Natel e olhar o viaduto novo lá da entrada do Lajeado. A diferença de construção de um viaduto ou outro, você pode fazer essa análise. Ele só errou no nome, né? Errou no nome. Para fazer um agrado ao governador Laudo Natel, né? Que era uma pessoa próxima dele, homenageou o irmão do Laudo Natel. Pai, eu acho. Pai? Pai. Achei que era irmão. Acho que é o pai. E também num local errado. Né? Sem entrada, já ouvi isso. Sem entrada e sem saída.
Mas foi um marco importante histórico em Botucatu. O Jamil Cury, ele vai na redemocratização do nosso país. 82. Todos nós, né? Eu também estava já, embora ali com 16 anos, um grande movimento democrático do MDB, que vai então eleger o Jamil Cury como prefeito, e nós vamos ter ali depois um mandato que de 4 virou 6. Nós tivemos uma figura muito importante que é a secretária de Saúde, Cecília Magaldi. Que dá nome ao Espaço Saúde. Que dá o nome Espaço Saúde, foi muito importante. Aquele grupo democrático foi muito bom para Botucatu. Embora eu faça algumas restrições, porque se preocupou com o centro, mas não se preocupou com os bairros periféricos de Botucatu. Ali nós já tínhamos o Jardim Brasil, já tínhamos Rubião, já tínhamos acho que o Monte Mor, já tínhamos o Santa Elisa, e a preocupação foi mais para a região central. Mas é importante também lembrar que na Coab 1, que vai ser construído na época do Lico Silveira, mas a infraestrutura só vai vir no governo Jamil Cury e no governo Joel Spadaro. Os dois governos que colocaram a infraestrutura. Uma transição ali, Uma transição onde foi feita a ponte de concreto, era uma ponte de madeira. De madeira, E essa ponte de concreto, quando estava sendo feita, através de uma enchente no Rio Lavapés, caiu essa ponte. Aí o Joel vai lá e constrói depois a ponte que está até hoje lá. Então, sempre foi uma construção de coisas boas e coisas não tão boas, porque eu acho que meu estímulo político surgiu ali. Eu com meus 14, 15 anos, vendo o asfaltamento do centro da cidade, mas não vendo a benfeitoria chegar lá no Jardim Brasil, lá no Jardim Piabiru, lá em Rubião. Isso que me estimulou a tentar começar a analisar, mas aqui tem paralelepípedo. Lá no Jardim Brasil continua na terra, pó e barro. Primeiro tinha que ter asfaltado lá para que o ônibus chegasse e os trabalhadores pudessem utilizar do ônibus para ir para as fábricas e as mães e as crianças para ir para a escola. Foi ali que me estimulou. Eu fazendo críticas ao governo de Jamil Cury, que era meu vizinho, né? Eu sou vizinho. De frente, né? De frente e de lado. Nós somos vizinhos do seu João Cury, vô do João, seu João Cury e dona Chafia. E o Sharp, né? Que é o irmão, faleceu recentemente. Então eu começo a analisar, falar, mas por que o Jamil tá asfaltando aqui a Moraes Barros e não tá lá asfaltando onde mora o pedreiro que estava fazendo a obra na minha casa de reforma? Então ali começa a estimular minha vontade de poder também chegar a trabalhar para a cidade de prefeitura, mas nunca imaginei, é claro, que eu tivesse a honra de ser prefeito, né? Ali... Vamos a um rápido intervalo? A gente já estourou um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre Botucatu, sobre o Ielo, nessa reta final aqui do Radar na Prever FM. Que conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você, hoje conversando com o ex-prefeito de Botucatu e atual vereador Mário Ielo. E falávamos dos prefeitos, o Ielo falou do pódio dele, dos prefeitos prediletos. Você se colocaria em que pote, Ielo? Essa pergunta tá difícil. Você falou do seu pódio, aumentou até o pódio para 5 prefeitos? Eu acho que meu mandato, eu fiz orçamento participativo. E isso fez com que a gente abrisse a população para poder participar. Foi aí, então, que nós começamos a asfaltar, levar a benfeitoria e para toda a cidade. Então, eu vou me isentar dessa pergunta aí. Ô, Ielo, você não é nascido em Botucatu, né? Meu pai era delegado de polícia. Sim. Então, ele ia com os cargos de polícia. Então, eu nasci em Casa Branca. Meu pai depois foi promovido para a cidade de Araçatuba. E a cidade de Araçatuba é uma cidade muito quente. E meu pai quente nisso. Meu pai tem origem labantiqueira, ele é de Caconde. Então ele queria sair de Araçatuba e aí ele tinha 2 cidades para escolher, ou era Bragança Paulista ou Botucatu. E pela minha felicidade,
da minha família escolheu Botucatu, e a partir daquilo, em 69, minha família, meu pai assume a cidade de Botucatu, não só como delegado, mas também participando do Rotary Club, da comunidade de Botucatu, e toda a minha família, então, vai se estabelecer em Botucatu a partir de 68, 69. Você tinha quantos anos quando chegou 8 aqui? anos. 8 fui anos. estudar no Gomes Pinheiro. Depois eu fui pro La Salle fazer o ginásio, depois eu fui fazer o colégio técnico industrial. O que você mais gostava de Botucatu na época, quando você chegou aqui? Futebol de salão, né? Eu começo... Você era goleiro, né? Sou goleiro. Eu começo na Olimpíada Infantil, pela PF8, Plínio Paganini. Grandes lembranças. Depois eu vou participar da retomada do futebol de salão da Associação Atlética Botucatuense. E daí o meu amor pela associação. Estava falando isso outro dia pro presidente da Ferroviária, com todo respeito à Ferroviária, mas o meu amor é para a Associação Atlética Botucatuense, que o Kaká, que hoje é o presidente, também jogava na época o time infantil, com o Plínio Paganini, e eu era do time juvenil, que vai fazer uma retomada ao futebol de salão. Então, eu venho desse grupo dos jogadores de futebol de salão de Botucatu, mas eu tive também o privilégio de estudar no La Salle e estudar no Colégio Técnico Industrial. Então isso me ajudou muito, e o meu passado no Gomes Pinheiro, a entender, né, a cidade como um todo. Não só aqueles que tinham recursos para poder colocar seu filho no La Salle, mas também aqueles que iam para o Colégio Técnico, iam para a escola IECA, e você tinha que fazer um vestibulinho. Não só no Industrial, mas também no IECA. O Sevilla ainda estava começando o Sevilla. Então, participar da banda marcial do La Salle. Tive o professor Jonas como diretor no Industrial, uma referência para mim no esporte, porque ele também organizava, junto com o professor Erasmo Paulilo, organizavam os jogos regionais. Então, eu também participo dos jogos regionais, não como atleta. Não cheguei porque o futebol de salão não participava dos jogos regionais. Eu ia para acompanhar e assistir os jogos junto com o Carlão, filho do professor Jonas falecido, o irmão do Juninho. Ia com todos os nossos amigos, iam acompanhar os jogos regionais. Nós éramos assíduos dos jogos, se era em Tietê, se era em Avaré, se era em São Manuel. Você fazia bagunça na arquibancada, Yalo? Eu era o mais comedido, né? Eu me considero... A galera já causava na torcida. Sim, eu sou uma pessoa um pouco mais tímida, né? Então eu participava, né? Mas de uma maneira mais tímida dessas farras e noitadas. Mas eu era da brincadeira dançante da associação. Eu fui lá e pulei o muro do cemitério por farra. Participei de algumas coisas. Isso, Yalo? Pular muro do cemitério? Não, e levei um puxão de orelha da Polícia Militar na época, porque o que o senhor tá fazendo? Filho do delegado pulando o muro do cemitério. Você tá brincando? Eu tô só vendo. Porque era um desafio, né? Quero ver se tem fantasma aqui mesmo, né? Porque saí ali da associação e o cemitério ali do lado. Tava ali do lado, né? O carnaval, as festas de carnaval, tanto do tênis clube, mas principalmente da associação. E aí nós montamos, porque nós tínhamos ali as escolas de samba, né? Tínhamos o Luiz Gama, e começou então depois o Dragões da Vila, e tínhamos o Pirajá da Silva. E pela proximidade da minha casa no Mocó, o Pirajá da Silva ali do lado do Mercadão, e também minha amizade com o Antônio Sérgio e a Mara Pires, e também o Fabinho, amigo nosso, morando ali também do lado do Mercadão, nós frequentávamos o Mocó, frequentávamos junto com os estudantes, embora com menos idade, ali com 16, 17 anos, e então nós participávamos também da Escola de Samba Pirajá da Silva. E com a queda do Pirajá da Silva foi que então surgiu a Parmita de la Mano, a Escola Parmita de la Mano. Nós pegamos os instrumentos emprestados do tênis clube, os instrumentos emprestados do industrial, e fazíamos os ensaios ali, onde é o Objetivo ainda? Ali na Misericórdia? Não, ali é o... Era o Objetivo ali, não sei se ainda é. ODV? Não é o ODV. Ensaiávamos ali. E aí surgiu uma escola de samba bloco,
totalmente de jovens e descontraída, e eu era um dos diretores. Na verdade, eu era até o diretor e o que fazia os designs, as fantasias e as camisetas da Parmita Delamano, que traz excelentes recordações dos desfiles na Rua Amando de Barros. Então você já falou o que era a Botucatu na sua época para sair, para se divertir. Mas não era Dom Lúcio ainda que a galera subia e descia, né? Você é da época da Rua Amando ainda ou não? Não. Sabia dessa, Ellen? Não, mas... A Rua Amando era o point da galera. Não, eu vou pegar já a decadência. Embora tinha o bar do Serginho, que nós fazíamos, que diríamos, o esquenta no bar do Serginho. E quando nós íamos para a associação, o bar do Seu Nirso, que hoje é a Cred, o banco Sicredi. Na Dom Lúcio? Não, na Dom Lúcio, ali na esquina. Era o bar do Seu Nirso, tinha uma bocha. Mas a gente frequentava muito o bairro, né? Porque eu comecei a namorar a Márcia Rossato, que era aqui do bairro. Então a gente vinha pro bairro, tinha aí o Cine Vila Rica, que vai inaugurar o Cine Vila Rica. Alta tensão. Alta tensão. E aí a gente começa a entender que também tinha uma rixa da Vila Antártica com a Vila dos Lavradores, que tinha a rixa, que era o bairro, com o centro da cidade, mas ninguém botava o pé lá no Lava-Pés, porque lá não era fácil não. Né? A turma do Tanqui, do Lava-Pés. A escola de samba do Lava-Pés, a batida era muito bonito. A escola de samba do Lava-Pés, a batida azul, branco e vermelho, a batida do Lava-Pés era lindo de se ver. Você tinha as fantasias do Dragões da Vila, você tinha as fantasias do Tênis Clube como desfilava, você tinha a irreverência do Pirajá da Silva e da Parmita Delamano, mas o batidão da escola de samba do Lava-Pés, da escola de samba da Vila Aparecida e da escola de samba da Vila Maria era muito bonito de se ver, de sentir aquele coraçãozão batendo. São grandes carnavais que nós tivemos em Botucatu. Depois vai surgir o Camisa Preta, o Pérola Preta, Pérola Negra e a Camisa Verde, acho que no Tanquinho, né? Que também fizeram grandes carnavais. Olha, bons tempos. Ficaríamos aqui horas falando e ela vai ter que voltar num outro programa para contar mais história, para falar. Porque tem algumas curiosidades interessantes que poucas pessoas de Botucatu sabem. Fala uma delas em 30 segundos. Botucatu tinha uma usina de asfalto natural. Asfalto que saía naturalmente no solo. E esse asfalto foi feito os primeiros asfaltamentos da Avenida São João, o Ipiranga. Essa é uma curiosidade que pouquíssimas pessoas sabem, que aqui tem tem uma usina de asfalto natural. A pergunta é, mas existe isso? Pois é, existe. E aqui em Botucatu. Por isso que depois vai fazer a tentativa de prospecção, de achar petróleo aqui na nossa cidade. E Elô, obrigado pelo bate-papo, pelas histórias. E ela tem um profundo conhecimento de Botucatu. Valeu pela participação aqui. Eu que agradeço e eu admiro e curto muito e amo essa cidade por todas essas características e pelo botucatuense, né? É uma pessoa, eu classifico o botucatuense que no primeiro momento ele é meio, ele observa a quem vem de fora, mas depois ele abraça e né? Passa e é muito acolhedor. Depois que passa aqueles primeiros momentos e anos ali com aqueles novos visitantes, depois passa a ser grandes amigos eternos, né? Então, muito obrigado pelo convite. Valeu, Estou aqui à disposição para falar sempre da nossa cidade, não só na parte política, mas na parte cultural e geográfica, que também é a minha área. Obrigado, Yelo. Boa tarde para você. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.